Bom, galera, nós estamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre a porcentagem escrita na forma decimal, certo? Então eu tenho aqui alguns exemplos de porcentagens, certo? E aqui a gente vai, juntamente com vocês, transformar essas porcentagens aqui em números decimais, que, obviamente, né, são o mesmo número da porcentagem, equivale à mesma porcentagem, ok? O que quer dizer que se você vê esse número em alguma questão e ela te pedir porcentagem disso, você já sabe qual é a porcentagem que ele está indicando com aquele número na forma decimal, ok? Bom, isso é muito comum aparecer, tá? Ou, às vezes, ele pede que você transforme uma fração em uma porcentagem. E aí você vai, no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou transformar, certo? Uma fração qualquer em uma porcentagem. Mas, enfim. Se vocês lembram da aula passada, todos esses números aqui que estão em porcentagens, que aqui é o símbolo da porcentagem, correto? Eles estão sempre sobre 100, correto? Eles estão sempre sobre 100. Então eu posso representá-los aqui, ó. Por exemplo, 13,5 sobre 100. A mesma coisa eu posso fazer para todos os outros exemplos, certo? Mas primeiramente vamos começar com 13,5. Para a gente transformar, eu disse para vocês na aula passada que você deveria dividir o número de cima, que no caso é 13,5, por 100. Bom, mas você dividir isso é algo que demanda muito tempo e às vezes vocês podem se confundir. Para ocupar menos tempo na hora de uma prova ou de um trabalho, a gente bola uma outra maneira, certo? E que maneira seria essa? Gente, você pode só cancelar os zeros e puxar a vírgula. Bom, nos outros exemplos do vídeo anterior, da semana passada, a gente puxou a vírgula, certo? De certa maneira que a vírgula ela não aparecia. Nesse caso aqui, ela aparece, ela está aqui entre o 13 e o 5. Como você vai cancelar dois zeros aqui embaixo, obrigatoriamente, é obrigatório, tá? Você vai pegar a vírgula e puxar duas casas decimais para onde? Para a esquerda, certo? Ó, para a esquerda. Você vai puxar quantas casas decimais? Duas. Por quê? Porque você cancelou dois zeros embaixo. Você tem que prestar atenção exatamente nisso, tá certo? Bom, beleza. Como é que vai ficar isso? Bom, eu puxando a vírgula uma, duas casas, ela vai ficar aqui. Tem algum número ainda depois da vírgula? Não, não tem. Então, quando você transformar ela, o número que vai vir depois da vírgula aqui, ó, vai ser o zero. Aí vem a vírgula e o número todo que vem depois da vírgula, que no caso aqui é 13 e 5. 1, 3 e 5. Então, esse número decimal 0,135 é a mesma coisa que 13,5%, certo? É a mesma coisa, tá? Isso aqui, ó, nos remete que você pode transformar porcentagens em frações e transformar em números decimais.
A mesma coisa eu posso fazer para ambos os casos, ó, 40, 5, 100 e 73%. A gente vai fazer para ter essa noção, certo? Ó, 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, correto? A gente pega a porcentagem sem o sinal e coloca sobre 100. Vejam que aqui com a vírgula eu trouxe a vírgula para cá também, certo? Eu não tirei essa vírgula não. Depois eu usei ela para transformar o número em número decimal. Aqui vocês podem perceber que o número de cima, que é 40, ele não tem vírgula. Mas se vocês prestarem atenção na aula passada novamente, certo? Eu mostrei que os números que não tem vírgula é porque a vírgula está oculta. Onde é que ela fica? Ela fica aqui, ó, depois do último número da porcentagem, ó. Depois do último número aqui, ó, depois do último algarismo, tem a vírgula. Por que que ela fica oculta? Porque não é necessário você colocar 40 e uma vírgula ali no canto. Não é necessário. Mas a gente sabe que ela vai ficar ali, só que oculta, certo? Ela vai ficar sem aparecer, invisível, ok? Essa vírgula aqui, você vai ter que mexer com ela. Como assim você vai ter que mexer? Você vai ter que puxar ela. Pega ela e puxa. Mas quanto que você vai puxar? Isso vai depender do número de zeros que tem embaixo, no número de baixo. Exemplo, aqui tem 2, não é? O que você vai fazer? Você vai cancelar esses 2 zeros e você vai puxar a vírgula lá em cima. Quantas vezes? Exatamente 2 vezes. Como? Você vai passar pelo zero uma casa. Nós chamamos isso de uma casa, certo? Quando você passa de um número para o outro, é uma casa. Você vai fazer isso a segunda vez, 2 casas. Então, a vírgula que estava antes do zero, ela foi para depois do 4. Por quê? Porque ela andou 2 casas. É como se você estivesse numa rua e você saísse da sua casa e andasse 2 casas para a esquerda, certo? Para a sua esquerda, no caso. Então, aqui a vírgula andou 2 casas e parou aqui na frente do 4. Depois do 4 ainda tem mais um número? Não, né? Não tem nenhum número aqui depois do 4. Então, quando a gente vai representar aqui, ó, o número decimal na forma decimal, a gente coloca o 0 primeiro, certo? E vamos colocar a vírgula e o número que está depois da vírgula, que no caso aqui é 40. Ah, professor, mas você ensinou que quando eu tenho um zero aqui depois do último algarismo de um número decimal, esse zero é inútil. A gente pode tirar. Exatamente. Lembrem-se, tá, pessoal? Ó, esse zero que fica depois do último algarismo, certo? De um número decimal, tá? Depois da vírgula, esse zero, ele é inútil. Ele está aí, ó, só para compor, certo? O número. Mas você pode pegá-lo e retirá-lo daí. Não vai interferir em nenhuma conta que você for fazer, não vai, certo? E o número real dessa porcentagem aqui, ó, vai ser 0,4. Essa é a porcentagem de 40% em forma decimal, certo? É essa daqui.
Se eu for fazer da mesma forma para os outros, o que nós vamos ter? Bom, vamos lá, né? Aqui eu vou ter 5 sobre 100. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com 40%, eu vou ter que cortar 2 zeros, certo? E aqui não tem uma vírgula aqui, ó, antes do 5, ela fica oculta ali. Eu não tenho que andar com ela duas casas, porque foram 2 zeros que eu cancelei aqui embaixo. Então, ó, 1, 2. Tá aqui, ela vai ficar aqui. Professor, mas e esse lugar vago aqui, ó? Porque ela andou 2 casas, né? E esse lugar vago que não tem nada, o que eu faço com ele? Você vai colocar 0. Simples assim. E depois da vírgula vai ser o quê? 0. Simples assim, certo? Então vai ficar como o número 0, que é o que começa o número, né? Vírgula, que foi onde ela parou. 0, porque depois do 5 ela ainda andou mais uma casa, mas não tinha nenhum número. Então você coloca o 0. E o 5. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05 em forma decimal. Olha como é fácil, né? Você trouxe 2 casas decimais. Só que você não sabia que quando fica aqui, ó, vago, você vai colocar 0. Agora você já sabe, quando isso acontecer, você já sabe o que você vai fazer. Bom, beleza. Ah, professor, e agora 100% vai ser como? Opa, 100% é um caso à parte. Por quê? 100 sobre 100, não é verdade? Todos eram sobre 100, então 100% também é sobre 100. Você vai cancelar 2 zeros daqui de cima, não é verdade? O que você vai fazer lá em cima? Você cancelou 2 zeros embaixo. A vírgula tá aqui, não é? Antes do último número, ó. Antes. Ela tá aqui. Aí ela vem e vai andar 2 casas, não é verdade, ó? 1, 2. E vai parar aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Poxa, professor, mas se ela vai parar aqui, os zeros que estão aqui, ó, dentro desse número decimal, não vão importar para mim. Por exemplo, vai ficar o que, ó? Vai ficar 1,00. Não é verdade? Ele não andou aqui, ó, a vírgula não andou desse zero antes dele, ó. Foi primeiro para entre os 2 zeros e depois foi para entre o 1 e o 0. E esses 2 zeros que estão aqui depois da vírgula, o que eles influenciam aqui? Nada. Eles não influenciam nada. Então o que você pode fazer? Você pode eliminar esses 2 zeros, deixar a vírgula invisível, oculta, e deixar somente o 1. Então 100% é a mesma coisa que 1. Olha como é um caso especial. O 100%, ele na forma decimal, ele é um inteiro, certo? Na forma decimal, ele é um inteiro. Então o que você pode fazer? Aqui, ó, gente, você já sabe que quando 100% aparecer e ele lhe pedir a forma decimal, você terá 1. Beleza? E por fim aqui nós vamos ter, ó, 73%. Vai ser parecido com 40, não é verdade? Ó? Você vai ter, ó, 73 sobre 100. Vai cancelar 2 zeros aqui embaixo. Pegar a vírgula que está invisível, puxar 2 casas. Vai parar aqui na frente do 7, certo? E aí você vai ter 0, que é o que você vai
colocar aqui, ó, porque você não tem mais nenhum número aqui na frente, 0,73. Então, o número decimal, certo? Que corresponde a 73% é 0,73, certo? Gente, aqui era uma forma de mostrar para vocês como é que você transforma, certo? Agora eu vou colocar um exemplo prático, tá? Esse exemplo prático, ele vai te mostrar como é que você vai transformar, certo? Uma fração de um número qualquer em uma porcentagem, beleza? Galerinha, a gente tem um exemplo aqui, ó, onde ele pede ao final qual é a porcentagem, tá? Aqui ele diz: Paulo fez uma pesquisa de qualidade em um evento, certo? Sobre um produto. Ele não disse qual é o produto e não importa para você. Ele entrevistou cerca de 186 pessoas. E dessas, 93 pessoas disseram que gostaram do produto, certo? Qual é o produto? Lembro mais uma vez que não importa. Qual é a porcentagem de pessoas que gostaram? Aqui nós temos 93 de 186. Então a gente pode fazer uma fração. 93 sobre 186. Beleza? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode dividir os dois números, tá? Lembram que eu estou procurando a porcentagem, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois números. 93 dividido por 186. Poxa, você tá vendo que aqui só tem dois números e aqui tem três, né? Três algarismos. Então esse número não dá para dividir por esse. O que você vai fazer? Eu vou colocar um zero aqui, uma vírgula, e acrescentar um zero aqui, ó, nesse número. Agora você tem 930 dividindo por 180, certo? 186, desculpa. E aí o que você vai ter agora? Você vai ter que procurar um número que multiplicado por 186 vai dar 930 ou próximo disso. Vamos multiplicar por 4, certo? 186 multiplicado por 4. 4 vezes 6 dá 24. Vai a 2. 4 vezes 8 dá o quê? 32. Com 2, 34. Vai a 3. 1 vezes 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Opa. Aqui não deu, certo? Ó, você multiplicou aqui, ó, e não deu. Será que por 5 daria ou iria passar? Né, ó. Se você multiplicar 186 por 5, será que ia dar? 5 vezes 6 dá 30, não é verdade? Então você coloca aqui 0 e sobe aqui 3, correto? Aqui, ó, 5 vezes 8 dá 40. Com 3, 43. Deixa o 3 aqui e sobre 4. Certo? 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Olha aí como deu certo. Então, aqui é 5. Logo, olha aí, ó. Logo, nós temos aqui que dividindo esses dois números dá exatamente 0,5. Opa, esse número aqui nós podemos representar uma porcentagem. Por quê? Porque esse número aqui, ele está na forma decimal da porcentagem, tá certo? E como é esse número aqui na forma real da porcentagem? Olha, você só precisa olhar para o número e ver que esse número aqui, ó, o número 5, ele está próximo da vírgula, não é? Não tem nenhum número antes dele da vírgula. Então, você vai pegar e fazer o quê? Multiplicar por 100, certo? Ó, você vai multiplicar por 100. Você está vendo aqui, ó, que todo número embaixo dele tem um 1, não é verdade?
O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 100 o de cima e por 100 o de baixo, certo? É isso que você vai fazer. Toda vez que você quiser transformar um número decimal em uma porcentagem aqui, ó, você vai ter que fazer essa multiplicação, ó. Multiplica por 100, multiplica por 100, certo? Esses dois números, tanto de baixo como de cima. O que é que você vai ter agora? Se você multiplicar 0,5 por 100, você vai ter 50. Coloca aqui, ó, traço. E 1 vezes 100 é o quê? O próprio 100. Opa! Essa representação fracionária, a gente identifica ela como quanto em porcentagem? 50%. Então, aqui, ó, 0,5 é 50%, certo? Algumas pessoas já mataram de cara aqui que seria 50%, mas eu queria demonstrar que você pode multiplicar por 100, tanto em cima como embaixo, para você achar a fração e aqui sim ser mais fácil de você representar a porcentagem, tá? Então esse exemplo aqui, gente, ó, era só para encontrar a porcentagem do número, tá? Ó. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero também que vocês tenham copiado, tá certo? Tem bastante aqui conteúdo, continhas e tudo mais. E agora vocês vão me mandar o que vocês copiaram e nós vamos voltar para o grupo para tirar as dúvidas e depois fazer uma atividade. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.